Olá, estamos aqui, em mais um momento de vivências de tarô e de reflexão, um posicionamento de estudos, que inclusive no início do vídeo eu já coloquei a tela gráfica que define essa distribuição em 3 colunas e a gente isola o louco ou o começo, e depois faz a divisão em 7 colunas, com os 7 primeiros arcanos, do 1 ao 7º, depois mais do 8 ao 14, depois do 15 até o 21, Uma divisão 21 dividido por 7, porque são 22 cartas, tirando o louco, ficamos com 21 cartas, 21 arcanos. A primeira coluna é a coluna da razão. E também se pode colocar a coluna de um aspecto mais direto, mais objetivo de respostas ou de reflexões. A segunda coluna é o lado das nossas emoções. E a última coluna é a coluna da iluminação. E talvez seja a coluna mais profunda e difícil de se analisar, muitas vezes, numa tiragem. Nas primeiras colunas é um pouco mais fácil, porque, conforme falei, é o lado mais objetivo, mais da razão. A segunda coluna é como estão as suas emoções, Quais as suas preocupações, as suas orientações. E a última, é aquilo que você precisa, muitas vezes, modificar, Então, vamos lá. Lembrem que a gente fez o estudo de uma forma reflexiva, quando você arruma o seu baralho para você estudar. E essa também é uma arrumação, não de leitura, mas de estudo, de reflexão. E vamos fazer isso juntos, mas eu sempre peço para que vocês arrumem as cartas físicas, no seu ambiente de estudos. Pode ser até em cima da sua cama, se você está sozinho no ambiente, coloca uma toalha limpa, neutra, nesse local, e faz a distribuição das cartas dessa forma, e refletindo sobre cada uma delas, sobre o que ela significa para vocês. Porque os arcanos são ideogramas, são ideias. É a forma com que o lado transcendente se comunica conosco. Não são necessariamente por palavras, mas por ideias. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades, quando você está recebendo alguma revelação, alguma intuição mais profunda, como traduzir essa ideia, Então, vamos lá. A primeira coluna da razão, nós temos o mago, que sempre simboliza um novo início, um novo começo. A sacerdotisa, que sempre está ligada ao seu aspecto espiritual e depende também de outras cartas, pode ser até os arcanos menores, dependendo do tipo de tiragem que você esteja fazendo, se são energias que estão te trazendo positividade ou se tem energias no ambiente, negativos em relação à espiritualidade. O mago é um pouco diferente disso. O mago é um pouco mais abrangente, mas a gente vai chegar lá. A imperatriz, ela sempre te traz um sucesso imediato, para
questões que digam respeito mais a aspectos emocionais da sua vida, não tanto a perguntas materiais. Mas, se for algo que durante a tiragem esteja refletindo sobre o seu comportamento em relação ao que se passa emocionalmente, pode ser que você esteja, provavelmente, se está no controle das suas emoções em relação ao problema. Repito, sempre depende de como você é intuído, mas geralmente é essa a orientação, ou pelo menos é que eu estou recebendo agora para transmitir para vocês, né? Façam as suas próprias reflexões. O imperador, conforme acabo de falar, o imperador já é mais da parte material, diz respeito mais ao seu posicionamento em relação às finanças, aos seus projetos de trabalho e repito, tem um direcionamento objetivo em relação a isso, mas que depende de outros arcanos no conjunto da tiragem. Seja ela em 3 perguntas, em 7 perguntas, não, 7 aspectos, né? Numa tiragem que envolve 7 aspectos, ou numa mandala astrológica. O Papa. O Papa é uma figura, tanto pode ser uma figura sacerdotal, como uma figura que represente um pai, alguém que emocionalmente te influencia no seu eu interior, né? Mais uma presença física do que uma presença espiritual, né? Uma influência boa ou ruim. Geralmente é boa. Geralmente o Papa, quando ela é uma carta que vem isolada, é uma influência boa de alguém que pode estar te ajudando, te dando uma força, né? No aspecto do seu problema num todo. Enamorados. Na tiragem 1111, né, que estudamos em um dos vídeos, eu vou colocar aqui no card para te levar até esse vídeo, que fala sobre a tiragem 1111, é a carta de transição, não de iniciação. Você pode estar num período de transição emocional, não necessariamente ainda do término de uma relação, mas de uma transição de uma relação. De repente vai depender do arcano, né, que é da torre. Se tiver logo a seguir, pode ser um direcionamento mais de rompimento. Aliás, em relação a tudo. A torre sempre denota um rompimento. Ela é muito fácil de se interpretar numa tiragem, né? Difícil é a pessoa aceitar esse rompimento, né? E agora vem o carro. O carro controle suas emoções. Ele é bem objetivo. Materiais, sua busca material, sua busca emocional, sempre essa dualidade dependendo da pergunta. Mas controle ou está no controle. Repito, sempre vai depender da pergunta e dos arcanos que envolvem o restante da resposta. Porque ela sempre vem acompanhada, né, de outras cartas. Numa tiragem de perguntas, geralmente são 3 cartas. Quando você analisa 7 aspectos, geralmente, na minha forma de tirar essa forma, né, de mostragem, eu coloco os 7 arcanos nos 7 aspectos da sua vida e tiro 3 arcanos menores, que é inclusive quando eu uso o baralho de Marcelle, que é um baralho completo para esse tipo de tiragem. Já a mandala astrológica do tarô se resolve com os 22 arcanos maiores distribuídos nas 12 casas. Estamos montando um curso para membros
sobre a mandala astrológica do tarô. Agora vamos ao segundo conjunto, que tem a justiça, o eremita, a roda, a força, o invertido, a morte, que no meu baralho eu renomeei como transmutação, porque tem mais esse aspecto do que da morte física necessariamente. Raramente acontece de eu sentir que é uma morte mesmo do corpo físico, né? Geralmente é um processo de morte de algum aspecto da sua vida que precisa transmutar. E por último, a temperança, o equilíbrio. Esses 7 arcanos dizem respeito a 7 aspectos das nossas emoções. E por que eu falei rapidamente de cada um deles? É porque a justiça está sempre ligado a uma expectativa de que você tenha uma decisão favorável a seu favor. O eremita faz você se fechar dentro de você mesmo para uma análise mais detalhada do que está acontecendo, né? Ou então que você se fechou demais e não aceita mudanças. A roda, para mim, é o arcano mais complicado. Tem 2 arcanos que para mim são complicados quando aparecem na tiragem, mais do que os outros que as pessoas têm medo, que é o invertido, que está no conjunto da iluminação, e a roda da fortuna, porque você está sendo levado pelo seu destino. Você não está conseguindo um controle sobre a sua vida. Aí vem a força, a necessidade de você readquirir esse domínio. O invertido, cuidado, né? Eu falei da justiça no início, que você quer uma decisão sempre a seu favor. Mas o invertido pode te demonstrar que você está vendo aquele aspecto de uma forma distorcida da realidade. Ou refletido o que você quer, não necessariamente a realidade do que está se passando, que é o enforcado, que é um arcano realmente para mim muito complicado quando sai e quando eu tento tocar nele quando eu estou fazendo uma consulta. A transmutação, que a gente conversou há pouco, que é uma mudança profunda de algum aspecto da sua vida, e a temperança, que é o que vai voltar a reequilibrar tudo, porque depois de toda essa fase, né, uma fase mais objetiva, outra fase de emocional, né, a gente está fazendo um estudo e estamos refletindo sobre a nossa própria existência, né? Façam isso vocês mesmos, sozinhos, cada arcano, o que você sente em relação à mensagem, a essa ideia, e vamos lá. O demônio, né, que eu renomeei no meu baralho como filho do tempo, porque é o nome dele iniciático. É o que ele significa. O tridente significa os 3 estados da matéria. Mas também significa a importância da matéria, porque nós estamos vivendo num plano de existência material. Nós precisamos do nosso corpo para que a nossa consciência atue. Então, o nosso aspecto material não deve ser negligenciado, mas também não deve ser supervalorizado, que é a questão da ambição desmedida, porque você já está entrando na iluminação, ou melhor, nos 7 arcanos iniciáticos. Porque uma iluminação nada mais é do que um processo iniciático. Então, vamos continuar. Vamos agora seguir para a torre.
É o arcano mais complicado quando aparece. As pessoas se assustam porque o rompimento é sempre difícil e às vezes extremamente necessário para que você deixe que a estrela renasça na sua vida, que você possa seguir outros caminhos, né? E mesmo assim, mesmo que você consiga encontrar esses novos caminhos depois de uma ruptura, você sempre passa por momentos que se chama de noite negra da alma, mas nada mais é do que uma introspecção profunda, noturna. Geralmente elas acontecem à noite, por isso a carta da lua, né? Muito bom. As lágrimas, às vezes, muitas vezes, lavam a nossa alma. O que a gente não pode é permanecer na lua. Ele é um arcano de momentos de você passou por tudo isso, reconheceu que era preciso romper, reconheceu a realidade das suas próprias falhas, né? Do invertido, que te mostra que você está com uma visão distorcida da realidade e que, de repente, a justiça pode não vir a seu favor, porque pode ser que você esteja cometendo erros, né? Então, refletindo então sobre a lua, né? O arcano da meditação intensa noturna com lágrimas, arrependimentos, culpas, né? Estamos vivendo o último conjunto, que é o conjunto da iluminação. E iluminação pode doer um pouco, né? Mas eis que surge o sol, né? Um novo dia. E você precisa se permitir amanhecer para um novo começo, uma nova vida, né? Transmutado, menos apegado à matéria, mas vivendo a matéria de uma forma mais responsável, né? Passando por rompimentos necessários, passando depois pela estrela te apontando novos caminhos após esse rompimento, a meditação intensa na lua, com algum sofrimento até, em espaços iniciáticos, quando se vive uma iniciação, é a chamada noite negra da alma. Né? Você vai para a iniciação, limpo, puro, vive aquele momento maravilhoso, mas você é chamado, né, para uma noite intensa, né, de reflexão, de arrependimento, mas chega de culpa, né? Vamos agora para o sol, né? Vamos agora para um novo dia. Então, por que logo a seguir vem o julgamento antes da conquista do mundo, da conquista dos seus objetivos? Porque nesse momento você vai julgar os teus propósitos e ser julgado por eles. Mesmo depois desse despertar, você já está mais lúcido, mais direcionado do que você quer. Então você vai avaliar já como um iluminado, né? Já como uma pessoa que deu mais uma elevação no seu plano mental para a conquista do mundo. Mas não esqueçam que tem sempre um recomeço, né? Você termina um ciclo, começa outro. E é importante ressaltar, não sei se eu já falei em algum momento desse vídeo reflexivo, que foi um pouco extenso, maravilhosamente extenso, que quem vem se consultar vem porque está com um problema ou precisa de uma orientação profunda. Então, quando você aparece com esses arcanos, um sempre pode complementar o outro. Mas você sabendo qual é o arcano do concreto, do objetivo, e como o emocional está interagindo nesse, e como isso vai te afetar de uma forma profunda, rompimentos, né, que é a iluminação, te ajuda muito
na conexão com os ideogramas e a profundidade com que eles atuam para te mostrar os melhores caminhos. Nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você realmente precisa, né? Deus muitas vezes, por misericórdia, nega as nossas súplicas. Então, o meu propósito de taróloga é mais uma taróloga terapêutica. Alguém que usa o tarô como orientação e como ensina vocês como usarem no seu dia a dia o tarô de uma forma reflexiva. Quando vocês tiverem tempo, né, façam essa arrumação em conjuntos, ou a 1111, ou essa, né, de 3 conjuntos, né, 7 colunas, não 7, né, divide 21, dá 3 colunas, né, razão, emoção e iluminação. E durante esse período que você deve estar só, o momento que você possa estar sozinha com você mesmo, vai tirando cada um dos arcanos e colocando na posição, né? Isola o louco, que é o recomeço, o eterno recomeço. Sou alfa e ômega, princípio e o fim, portanto, o eterno recomeço. E depois vai mago, né? Sacerdotisa, imperatriz, papa, imperador e, né, carro. E assim você vai arrumando os arcanos, né? 7 arcanos, cada um em alguma coluna, né? Em uma coluna, né, dessas 3 que eu falei para vocês, e vai se perguntando, né? O que você está recomeçando, se for um mago, o que você quer recomeçar, né? Quais são as influências espirituais que você está sentindo ao seu redor. Um exemplo de como você pode usar esse caminho reflexivo para a sua própria vida, né? Mas eu não vou falar mais, porque eu quero que vocês façam as suas próprias reflexões, se conecta com os ideogramas do baralho que vocês tenham escolhido, né, para vivenciar, porque a maioria das pessoas aqui talvez não sejam tarólogos, porque os tarólogos, cada um já tem a sua forma, né, de interagir com os arcanos maiores e menores. Mas aqueles que querem usar o tarô como ferramenta, né, de superação e de expansão da sua consciência. Eliphas Levi sempre dizia que se você estivesse numa prisão, mas se você estivesse, né, incomunicável, né, um baralho de tarô, você estaria o tempo todo se comunicando com o Altíssimo, né? Eliphas Levi foi um sacerdote, né, católico que rompeu com o sacerdócio, né, mergulhou mais profundo, né, na alquimia, né? E o tarô é uma ferramenta alquímica maravilhosa. Então, até o próximo vídeo. Eu vou escolher um tema que seja interessante, de repente mais prático, né? Vamos fazer uma tiragem de 3 perguntas e como eu utilizo isso no meu dia a dia, né? Para um maior entendimento de uma situação, entendimento. Até porque para você aceitar uma resposta é um pouco complicado, seja do tarólogo, seja de você mesmo, quando você tira uma tiragem para você mesmo, né? Então, você está preparado para ouvir a verdade, para você ser aconselhado? Sempre se faça essa pergunta. Ou se você está obcecado com uma situação, olha só, é um limite muito tênue, entre você estar obcecado por um objetivo ou entre você estar desistindo muito fácil, né? Saber se você deve desistir ou insistir, é a grande sacada da vida que pode te fazer influir melhor nas suas escolhas, ter melhores escolhas. Então é isso. Até o próximo vídeo de tarô. Olha, fiquem atentos. Vai ter a mandala astrológica para 2025. Aliás, geralmente eu faço 2 mandalas astrológicas.
Uma, agora no romper do ano, que é o ciclo profano que se encerra, e um perto do solstício, né, de quando você termina o verão aqui nesse hemisfério, quando você termina o inverno, né, que é 21 de março, em torno dessa data, entre o dia 21 e 22 de março, eu faço também o encerramento do ano astrológico, né, e o início de um novo ano, né? Então é isso. Bye bye para vocês. Bom estar com vocês, sempre muito bom falar sobre tarô e tudo que ele pode melhorar a sua existência.